Oi, boa noite. Será que agora foi? Boa noite, gente. Será que agora está ao vivo? Alguém pode me dar um ok? Porque eu já estou aqui há uns 5 minutos cantando. Se alguém pudesse confirmar para mim. Agora eu já estou ao vivo? Senão eu vou ter que fazer pelo celular. Ah, obrigada, Ernesto. Já estou aqui, Ernesto, há 5 minutos cantando, mas tudo bem, a espiritualidade está aqui comigo, me dando essa força. Boa noite, gente. Meu nome é Georgine, todo mundo me chama de Jo. Eu sou da CF, né? E a gente está aqui hoje para poder conversar um pouquinho. Eu já estava cantando aqui há uns 5 minutos, então eu vou cantar só uma música antes da gente começar, para a gente poder esperar os nossos amigos e para a gente começar a fazer a harmonização. E para quem conhece a música, eu peço que cante junto. E quem não conhece, que se sinta embalado e envolvido por essa música que se chama Prece. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz, que te sentimos aqui, em vibrações fraternais, na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor, a nossa alegria e seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus, a nossa bandeira e seja o amor, nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Nós vamos, então, ler uma página desse livro aqui, Palavras de Vida Eterna. O médium Francisco Cândido Xavier, nosso Chico, e o Espírito de Emmanuel. Não é o acaso, tá? Eu selecionei de acordo com o nosso estudo de hoje. É o capítulo 98, Filho e Censor. Mas, respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com meus amigos. Jesus, em Lucas, capítulo 15, versículo 29. Na parábola do filho pródigo, não encontramos somente o irmão que volta experiente e arrependido ao convívio do lar. Nela surge também o irmão correto, mas egoísta, remoendo censura e reclamação. Ele observa a alegria paternal, abraçando o irmão recuperado. Entretanto, reprova e confronta. Procede como quem lastima o dever cumprido, age a feição de um homem que desestima a própria nobreza. É fiel aos serviços do pai, contudo, critica-lhe os gestos, trabalha com ele. No entanto, anseia escravizá-lo aos próprios caprichos. Atende-lhe aos interesses, vigiando-lhe o pão e a prata.
Guarda a lealdade, mergulhando-se na ideia de evidência e de herança. Se o coração paterno demonstra grandeza de sentimento, explode em ciúme e queixa. Se perdoa e auxilia, interpõe o merecimento de que se julga detentor, tentando limitar-lhe a bondade. Perde-se num misto de crueldade, carinho, sombra e luz. Deseja o pai somente para si, a fazenda e o direito, o equilíbrio e a tranquilidade somente para si. No caminho da fé, analise igualmente a tua conduta. Se sentes ligado à esfera superior por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Então, nós vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos a esse Pai maior, a esse Pai amado, Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui, cada um no seu cantinho, cada um no seu lugar, mas todos envolvidos num só pensamento, para ouvirmos um pouquinho da doutrina espírita, para ouvirmos o seu ensinamento através de Jesus e através dos amigos espirituais que trazem essa boa nova, que consola, que esclarece, que mostra Jesus como caminhar. Obrigada, Senhor, por essa oportunidade e que os amigos espirituais possam nos envolver e que os anjos de guarda de cada um daqueles que aqui agora nos escutam, sejam encarnados ou desencarnados, que eles possam envolver a todos nós, para que possamos aproveitar do seu Evangelho. Muito obrigada por tudo, que assim seja. Bem, hoje a gente escolheu para o estudo da noite a parábola do filho pródigo. Com certeza vocês já devem ter ouvido falar sobre o que é parábola, mas ainda assim a gente vai falar mais uma vez, porque se por acaso alguém ainda não tenha escutado, e a gente foi buscar. Parábola vem do grego parabolê, acho que é assim que eu falo, né? É um substantivo feminino que significa uma narração alegórica na qual o conjunto de elementos evoca comparação outras realidades de ordem superior. São histórias que são contadas para que a gente aprenda alguma coisa de ordem moral. E o que é pródigo, né? Porque a gente vai falar do filho pródigo. Pródigo é um adjetivo que significa que despende com excesso, que esbanja, um dissipador. Isso é que é pródigo. E nós vamos ler na íntegra a parábola do filho pródigo. Disse Jesus. Então, Jesus está contando que Jesus ensinou para a gente através de parábolas. Jesus é um grande educador. E ele ensinava através de histórias, através das parábolas. E essas parábolas ficaram para a gente. Então, disse Jesus. Um homem tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: Meu pai, dá-me a parte do patrimônio que me toca. O pai, então, repartiu entre eles, entre os dois, os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou sua herança vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, o que aconteceu? Sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi posto a serviço de uns senhores daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos.
Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém dava a ele essas vagens. Então, entrando em si, ele refletiu: poxa, quantos empregados há na casa do meu pai, que tem pão em abundância, e eu aqui a morrer de fome. Levantar-me-ei e irei ao meu pai, e vou dizer a ele: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se então e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai ouviu, e, movido pela misericórdia, correu ao encontro dele, lançou-se no pescoço e beijou o filho. O filho então lhe disse: meu pai, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, e veste ele, e põe um anel no dedo, e calça os pés. Trazei também um bezerro cevado, e matai-o, comamos e festejemos. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho, que estava lá no campo, ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um servo e perguntou o que estava acontecendo. E o servo explicou: voltou o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho gordo porque reencontrou são e salvo. E o que aconteceu? O irmão mais velho encolerizou-se. Ele não queria entrar na casa, mas o pai veio e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo ele manda matar um novilho e gordo para poder comemorar? E o pai explicou: filho, tu estás sempre comigo, e tudo que é meu é teu. Convia, porém, fazermos festas, pois que este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Isso está em Lucas, capítulo 15, versículo 11 a 32. E a gente foi pesquisar o que o Espiritismo dizia sobre essa palavra, sobre essa parábola. Porque quando a gente escuta, eu não sei se acontece a mesma coisa com vocês, a gente pensa assim, sabe, parece que esse irmão mais velho estava certo. Então, o mais novo pegou, foi embora, gastou tudo, farreou, e agora? Não, mas esse sentimento acho que não está muito certo, não. E aí eu fui pesquisar. E o Espiritismo explica o seguinte para a gente. O pai da parábola, ele simboliza Deus. Então, vamos ver Deus, pai de todos nós. E os dois filhos representam a humanidade. Nós, em diferentes estágios evolutivos. Qual filho será que a gente é? Ou será que a gente está nos dois lugares? Eu fiquei pensando sobre isso. Então, vamos ver. Não é o que a Georgina, que a Jo diz, não. O que o Espiritismo diz sobre isso. Curioso, gente, é que Jesus, pela primeira vez, mostra um Deus com um amor incondicional. Um Deus que é Pai, que é justo e que é bom. Porque antes, lá no Velho Testamento, Moisés trouxe um Deus que era um Deus que, na época, a humanidade precisava. Era um Deus severo, um Deus que castigava, um Deus que era muito bravo, que tinha aquele autoritarismo. E aí a gente fica, eu estava ouvindo também alguns estudos, quando a gente pensa naquele pai ali,
que vê o filho chegar, e ele sai correndo, e ele abraça, e ele beija o filho. Um amor gigante. A gente vê que nesse momento Jesus já fez um novo olhar sobre esse Deus. Já não é mais aquele Deus que castiga, quer ser ferro, mas é um Deus bom e justo. Por que que ele é justo? Esse pai dessa parábola, o que que acontece? O filho perde tudo que é dele, o pai divide, entrega e deixa que ele vai, que ele vá. Então o filho foi, experimentou todas as coisas do mundo e o pai está aguardando. O filho poderia voltar ou não, mas no fundo, enquanto pai, ele sabia que fazendo daquela maneira que ele estava fazendo, que o filho estava fazendo, com certeza a coisa não ia terminar bem. Então ele deixa que o filho vá viver da maneira como ele acha que é certo. E aí depois da experiência, o que que o filho faz? Ele retorna. Ele libertou e mostrou para o filho que a gente colhe aquilo que a gente planta, através da experiência. É como quando a gente deixa uma criança não correr perigo, é claro, mas a gente deixa que ela passe por alguma necessidade, que ela teima, ela faz pirraça, ela quer, e a gente fica observando e deixa ela fazer. Ah, doeu! Uma vez eu vi, a minha irmã fez isso com a minha sobrinha. Ela chegava perto do fogão assim, meio quente, a minha irmã falava, vai queimar, vai doer, quente, tá quente. E minha sobrinha, quente? Ela falava, tá quente. E um dia o fogão não estava tão quente assim, estava morninho, sabe? E aí ela falou, tá quente, mamãe? Aí ela falou assim, tá quente, não coloca a mão. E ela foi com o dedinho. E a minha irmã deixou. Quando ela chegou perto, que sentiu aquele calor, ela, ai, tá quente. E aí ela entendeu que era quente. Então, esse pai deixou que o filho fosse, que vivesse, porque ele abandonou o pai completamente, ele abandonou os conselhos, ele abandonou o que o pai tinha para oferecer, achando que, indo viver a vida com aquele dinheiro, com aqueles bens, ele ia conseguir se dar bem. Mas o pai, com a experiência que tinha, sabia que o dinheiro, em algum momento, se a gente não trabalha, se a gente não corre atrás, ele acaba. E aí Jesus usa essa comparação. Então o filho precisava passar por aqueles dissabores para fazer o caminho de volta. Aí vem a dor como lição e o aprendizado de que a gente só colhe aquilo que a gente planta. Não tem como plantar maçã e colher abacaxi, ou vice-versa. Essa é a resposta da vida. E a parábola também ensina e provoca uma nova imagem de pai. E como é que a gente vai poder ter um contato maior com Deus se a gente não conhece esse Deus que é bom? Se a gente tiver medo, essa cultura do medo, às vezes faz com que a gente se afaste das pessoas. Então, se eu tenho medo do pai, eu não vou chegar para ele e não vou conversar. Então, se a gente tem uma fé onde Deus castiga, onde Deus pune, será que a gente se sente muita vontade para poder abrir o coração para ele? E aí a gente conhece esse Deus que Jesus mostra nessa parábola. E aí o Espiritismo, que é esse consolador, que é o cristianismo redivivo, vem trazer para a gente esse Pai, esse Deus maravilhoso. Que a gente pode, como diz Gilberto Gil na canção, se eu quiser falar com Deus, tenho que ficar a sós.
tenho que apagar a luz e tenho que calar a voz. Tenho que encontrar a paz e tenho que folgar os nós dos sapatos, da gravata, dos desejos e dos receios. Para a gente abrir o coração para Deus, a gente tem que ter esse pai justo, esse pai que é bom, que é amigo, que é maravilhoso. Então, a parábola já começa rompendo esse pai e trazendo esse pai amoroso. Então, vamos mais à frente. E o filho que ficou em casa? Vamos pensar no filho que ficou em casa. Nós somos agora o filho que ficou em casa. Nosso irmão mais novo foi embora, com o dinheiro que o pai da gente levou um tempão para juntar no trabalho, foi embora, gastou tudo. Como é que fica o coração da gente que ficou em casa e que agora vê o irmão voltar e ser tão bem recebido assim pelo pai? Então, num primeiro momento, a gente olhando esse filho, ele parece equilibrado, mais do que o irmão que foi embora. Ele parece satisfeito com a disciplina da casa do pai, né? Não se entusiasmou para fazer a mesma coisa que o irmão fez, de ir embora, para ele estava tudo bem ali. Ele é um filho comportado. Ele permanece ali vivendo de uma forma equilibrada. Mas esse equilíbrio é colocado à prova quando o seu irmão ele volta desse sofrimento e ainda volta humilhado. Só que o que acontece? Ao invés dele ficar feliz com o retorno do irmão, que brincava com ele quando ele era criança, que estava junto, ele fica indignado com aquela situação. Ele não quer nem entrar em casa para participar da festa, porque ele se sente injustiçado. Afinal de contas, ele estava ali, ó, trabalhando na lavoura, junto com o pai, obedecendo e tal. E ele nunca tinha tido uma festa. O pai nunca tinha feito uma festa para ele. E aí ele mostra para o pai que ele está chateado, que ele está com rancor. Porque ele tinha sido obediente, ele nunca tinha recebido recompensa nenhuma pelo que ele tinha feito. Será que muitas das vezes a gente não se sente assim? Foi que eu fiquei pensando, sabe? Se a gente muitas das vezes não se sente injustiçado, pode não ser nesse caso, mas em outros, acho que cada um pode fazer a sua própria análise. Tomara que ninguém se sinta assim, mas se a gente parar para observar, quando a gente vê que alguém conseguiu alguma coisa e a gente fica feliz quando o outro recebe alguma coisa. Nesse caso, então, aqui que ele estava se sentindo injustiçado, ele ficou muito, 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 muito chateado. Então, lá nos estudos que a gente fez, estava escrito o seguinte, que esse rapaz, esse mais velho que ficou em casa trabalhando junto com o pai, ele representa uma grande parcela da humanidade. Trata-se das pessoas bastante focadas em viver sem escândalos, mas também não são generosas. Elas se esmeram em cumprir regras, em fazer o que parece correto em termos pessoais e sociais. Porque conseguem, às vezes, né, domar algumas paixões, criticam asperamente quem a elas sucumbe. É a questão não só do julgamento, mas do apontamento da dificuldade do outro. E aí, lá na página que a gente leu no início,
Olha que interessante. Emmanuel fala que ele diz o seguinte: no caminho da fé, analisa igualmente a tua conduta, para a gente analisar a nossa conduta. Se sentes ligado à esfera superior, ao Pai, no caso, por teus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarceres na vaidade de ser bom. Ah, porque eu sou muito boa. Ah, porque eu sou uma maravilha. Ah, olha a vaidade. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele ajudando os outros. Então, o nosso papel de cada um de nós nas pequenas coisas, não é a gente está estudando para justamente a gente fazer uma análise e tentar fazer um pouquinho diferente. Se a gente já conseguiu alguma coisa, se a gente já conseguiu, se a gente já reconhece que a gente conseguiu já domar algumas paixões, se a gente se percebe um pouco no lugar desse filho mais velho, e a gente tem um pai que é Deus, que é pai de todos nós, e que acolhe esse filho que se perdeu, e que comemora o retorno dele, que a gente esteja junto desse pai, sendo também essa criatura que acolhe, que entende. Porque na escola, por exemplo, e aí vocês sempre vão ouvir eu falar assim, que eu sou professora. Quando uma criança erra alguma questão, e que a gente chama e fala que, olha só, ao invés de riscar, brigar, você errou, vem aqui, vamos ver aqui. Leia, vamos ler junto. O que você pensa sobre isso? Nossa, aí eles falam assim, nossa, tia, eu errei, né? Nunca mais a gente esquece. Então, o sofrimento, a dor, também faz a gente aprender algumas coisas, que é para que a gente evite o erro novamente. Mas se a gente é criticado, se a gente é duramente castigado, a gente não tem tanta chance de pensar assim, porque sempre que a gente bota uma criança sentada quando ela faz alguma bobagem, ó, senta ali para você pensar um pouco, aquilo dói para ela. E aí é a dor que cada um de nós passa em determinada situação, para que a gente pense, reflita e tente uma mudança de atitude. Esse rapaz que saiu de casa, ele passou por duras penas. E o pai viu que ele estava assim, porque ele chega e pede desculpa para o pai. E diz ao pai, não precisa me tratar como seu filho, pode me tratar como um servo seu. Então, o erro leva ao acerto. A dor leva à maturidade e à paz de espírito. E essas pessoas que estudaram sobre essa parábola dizem que a bondade e a leveza, que é preciso bondade e leveza para uma correta compreensão da lei de amor que rege todo o universo. E o filho pródigo? Então a gente já viu o pai, que é Deus, a gente já viu o filho mais velho, que é uma parte da humanidade, e que a gente está nessa parte, às vezes sim, às vezes não, que a humanidade somos todos nós. E o filho pródigo? E aquele garoto que pegou tudo e foi embora? O mais moço, o inexperiente, o rebelde, o vaidoso, o egoísta, o dono da verdade. Isso foi uma alegoria que Jesus usou. E aí, trazendo essa alegoria para a gente, nós, é aquele cristão que se afasta das leis de Deus e que
Por conta disso, a gente vai cometendo muitos equívocos, muitos erros. E vai viver a vida. E se afasta completamente desses ensinamentos. É aquela fase em que a gente fica fascinado pelos prazeres que o mundo oferece. Não que a gente não tenha que ter momento de prazer, de alegria, não é nada disso. A gente pode ter as duas coisas. E quem foi que disse que fazer o bem, que estar junto com os amigos, que frequentar uma reunião, uma casa espírita ou em qualquer templo que seja, também não traz prazer. Mas muitas das vezes a gente não consegue conciliar as duas coisas. A gente abandona completamente o contato com Jesus, com os amigos espirituais, com a casa espírita. Estou falando da casa espírita porque a gente é espírita, mas seja o templo que for. E vai viver completamente o fascínio pelos prazeres só do mundo. E aí é aquela parte da parábola em que Jesus diz, e ele ajunta a parte que tem e vai viver num país distante. Então a gente se afasta e esquece de Papai do Céu. Mas o que acontece? Quando ele sai, vai viver nesse país distante, o dinheiro acaba todos os bens, o que acontece? Vem a dor. Vem a dor. Ele passa fome. No caso da gente, né, dos espíritos encarnados, a gente às vezes tem dores físicas mesmo. A gente adoece. E aí vem o arrependimento. Então, tem uma parte da parábola que ele faz assim: entrando então em si, refletiu. Quantos de nós procurou a casa espírita ou uma religião qualquer porque estava com uma grande dor, seja ela física ou moral? E a gente fez o caminho de volta para a casa do Pai. E aí o Espiritismo vem com uma proposta de reforma íntima, de transformação, que a gente tem estudado na segunda-feira. Porque com essa modificação, a gente vai encontrar essa alegria, esse prazer junto do Pai de novo, quando a gente faz o bem pelo outro. E quando a gente reconhece e a gente consegue perceber que essa dor que a gente está sentindo, que a gente está passando, tem um para quê? Tem um porquê, porque esse Pai é justo, é bom, é amoroso e ele não castiga ninguém. Se a gente está passando por algum tipo de dor, porque a gente precisa passar. E se a gente precisa passar, para quê? E a gente estava conversando na segunda sobre isso. As pessoas com mais idade e que já passaram por muitas dores, por muitos desabores, né? Quando olham para trás, geralmente falam: meu Deus, como que eu consegui passar por aquilo? E ainda riem da situação. Lembra que eu fiquei assim, que a perna ficou torta e que eu andava todo torto, então, porque eu tive que raspar a cabeça. E aí até ri da experiência que passou. Mas eu não faço aquilo que eu fazia mais não, porque aquilo me trouxe tanta dor. Então tenho aprendizado pelo momento difícil que passou, tem a alegria de ter vencido aquela dor e ainda tem a experiência que ele pode dividir com os outros, que a gente pode ouvir ou não.
mas que não é por acaso, não é por acaso. E nesse capítulo do Evangelho que a gente estudou e que a gente ouve sempre, e que eu vou repetir de novo, no capítulo 7, item 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá diz o seguinte: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. E a gente ainda viu essa semana que, depois dessa frase, está escrito lá que é preciso uma coragem para a gente reconhecer essas nossas falhas, tem que ter coragem e buscar essa modificação. Mas que depois que a gente consegue alguma modificação que a gente viu, até que a gente às vezes ganhou mais saúde, a gente ganhou mais amigos, a gente se sente muito melhor. Então, é um arrependimento seguido de uma ação. Se arrepende e faz essa modificação. E depois que ele passa por essa modificação, esse arrependimento, ele volta, e aí tem aquele pedacinho, que ele estava longe, quando seu pai o viu, e movido pela misericórdia, correu-lhe ao encontro, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Que pai maravilhoso, não é? Que pai maravilhoso. Mas aí eu fico pensando, o pai foi, abraçou, acolheu, deu uma festa. Ele se arrependeu, o mais moço. Como ele se arrependeu, provavelmente ele mudou de atitude a partir daquele momento. Porque a gente vê que também, às vezes, acontece o contrário, né? Você passa pela dor, passa, e aí você não vou colocar a gente erra de novo na mesma coisa. A gente volta para a casa do pai, a gente está ali estudando a doutrina, a gente está ali estudando os ensinamentos de Jesus, e a gente cai de novo. Ah, mas aí então, será que o pai vai receber a gente de novo, Jô? Vai. E é por isso que a gente tem a reencarnação, que é a oportunidade de retornar e refazer o caminho. Como aquela criança que é reprovada na escola e tem que fazer o ano de novo. Ah, mas então, né? Já que vou aproveitar essa vida bastante, depois na outra eu refaço. Mas a fila está tão grande. E a oportunidade é agora. E aí a gente fez um estudo lá no Checal, e como hoje é dia 30 de setembro, hoje está se encerrando o Setembro Amarelo. A gente vai falar só um pouquinho sobre isso, porque o Setembro Amarelo, para quem não ouviu lá o estudo do Checal, mas que provavelmente ouviu nas reportagens, na televisão, é o mês do combate ao suicídio. E a gente está falando da reencarnação, da oportunidade que esse pai amoroso, justo e bom está dando a gente de estar aqui novamente para a gente refazer o nosso caminho, porque a gente vem errando e vem acertando. Então, a reencarnação é a oportunidade que Deus nos dá de repararmos as nossas dificuldades. A gente precisa lembrar de quanto trabalho, de quanta dedicação dos nossos amigos espirituais, o nosso comprometimento antes de retornar, porque a gente disse que a gente ia fazer um esforço de ser melhor. E que sempre, como dizia o Chico, tudo passa. E que a gente fale sobre isso. E que se a gente não estiver bem, que a gente fale com uma pessoa que a gente confie. Olha, eu não estou bem, me ajuda.
Hoje em dia a gente tem profissionais que antigamente, não muito antigamente, porque quando a gente era criança, quando a gente dizia assim, precisa de um psicólogo, e psicólogo é coisa de maluco. Precisa de um psiquiatra, psiquiatra é coisa de maluco. E hoje, esses profissionais são reconhecidos, são aceitos, graças a Deus, eles estão aí para nos ajudar. A gente tem a casa espírita, onde tem um atendimento fraterno, para que a gente aproveite esse retorno aqui, essa reencarnação, e que a gente não desista dela. E que se doer, que a gente lembre dessas pessoas mais velhas, que quando olham para trás e veem as dificuldades que passaram, comemoram, riem, são felizes por isso. Que hoje eu posso estar bem, hoje eu posso ouvir alguém, hoje eu posso dividir, mas amanhã eu posso não estar. Mas que a gente tenha essa coragem, um pouquinho, e a gente diga para alguém que não está bem. Que a gente diga para o nosso mentor espiritual, antes da gente reencarnar, foi designado para cada um de nós um anjo da guarda. E que nós possamos fazer essa prece, esse momento de falar com Deus, só nosso, para que a gente possa receber esse socorro, esse auxílio. Porque, gente, é fato. Às vezes a gente não sabe mais o que fazer. Eu, por algumas vezes, falo, olha só, meu Pai do Céu, eu já não sei mais. Não sei mais. E aí, daí a pouco, alguém chega e fala aquilo que você estava precisando ouvir. Está numa dificuldade, está com alguém com alguma questão, para, ora e pede por aquele que está ali encarnado e por aqueles que estão desencarnados e que provavelmente estão próximos. Porque ninguém pensa em encerrar a própria vida à toa. A dor é muito grande. Então, o julgamento, o apontamento, isso não cabe. Não sei por que está pensando uma bobagem dessa, um garoto tão saudável, tão bonito, com tudo pela frente, não consigo entender sua cabeça. Por que você está fazendo isso? O movimento tem que ser justamente o contrário, de acolhimento. Tá difícil? Eu quero te ajudar. Estou aqui para te ouvir, você é importante, eu amo você. Chega junto, abraça. Quando abraça, faz uma oração, pequena que seja. Jesus, nos ajude. Que Maria Santíssima, que tem um trabalho maravilhoso no plano espiritual junto aos suicidas, possa envolver a esse encarnado e aos desencarnados que estão junto. Porque todo mundo está passando por uma dor muito grande aqui. Isso se for a gente que estiver acolhendo. E aquele que está com alguma dor e que pensa, que passa pela cabeça a hipótese de encerrar essa encarnação, porque a gente sabe que a vida continua, que faça uma prece, que procure ajuda. A gente tem o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Hoje eles trabalham por telefone, online, gratuitamente para ajudar as pessoas. Então, esse Pai dá essa oportunidade da gente retornar e a gente precisa valorizar cada momento dessa estada nossa aqui, nessa vida. Essa vida agora é única, essa. Porque eu não vou viver a mesma coisa que eu estou vivendo nessa. Assim como eu não vou viver o que eu vivi nas outras. Então, a oportunidade de crescimento é dessa existência. Então, que a gente procure
valorizar esse pai e que, enquanto filhos pródigos que somos, ou esse filho mais velho, que a gente possa fazer esse esforço de modificação, esse esforço de reconhecer as nossas dificuldades e que a gente seja bem feliz com tudo que a gente tem, que a gente seja escuta, que a gente seja uma fala amiga. E o Espiritismo traz isso para a gente numa clareza. Gente, se vocês tiverem a oportunidade de participar de um estudo, quando a gente fala que o Espiritismo, ele acalma, ele abre a nossa mente, porque ele é esse Cristo que retorna de uma maneira muito clara. E quando a gente estuda, a gente se fortalece, porque a gente passa a entender o porquê de todas essas coisas. Por que que eu estou aqui? Para onde que eu vou? O que que eu fiz? E a gente, sempre que a gente retornar para perto do Pai, que é esse Deus de amor e de bondade, Ele vai nos receber com muito carinho. E Ele coloca perto da gente esses amigos espirituais que fazem com que a gente se sinta acolhido, com que a gente se sinta melhor, que a gente possa fazer esse caminho de arrependimento. O filho pródigo, ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele se arrependeu dos seus erros e ele voltou para a casa do Pai. Porque, no fundo, a gente sabe, enquanto filhos desse Pai maior, a gente tem aqui na nossa consciência, dentro aqui da gente, a certeza, essa luzinha desse amor maior que é. E para a gente encerrar, eu vou cantar uma música para vocês que chama Recado de Amigo. Para a gente pensar um pouquinho sobre essas dificuldades que a gente passa, que o filho pródigo passou, mas que a gente tem condições de vencer. É um recado mesmo. Eu te digo, amigo, que na vida tudo é aprendizado e que estamos caminhando para conquistar o amor do nosso lado. E quem tudo existe amando o Senhor a guiar para um futuro mais cheio de paz e de luz. Eu te digo, amigo, não desista nunca de tentar chegar, pois a luz te guia, o amor te envolve e o Senhor está a te esperar. E seguindo a canção da esperança, da fé, da alegria, iremos chegar junto a Deus, nosso Pai. Eu te digo, amigo, que essa dor existe para ser compreendida e para que cresça bem mais em nosso ser verdade, paz, amor e vida, e que o caminho às vezes se mostra difícil, para que percebamos outra forma de ser, de ser.
Então é isso. A voz está falhando um pouquinho, acho que eu vou. A garganta não está muito legal. Mas é isso. A vida é aprendizado e que esses caminhos às vezes se tornam difíceis para que a gente perceba uma outra forma de ser. Que a gente se acolha, que a gente se abrace, que a gente ore, que a gente estude a doutrina para que a gente seja filhos melhores para esse Pai que tanto nos ama e que nos guarda e que nos protege. Agradeço a vocês a oportunidade, espero que a gente tenha conseguido passar os ensinamentos da doutrina e desejo a vocês uma excelente semana. Vamos fazer uma prece para a gente encerrar, tá bom? Nós vamos então fechar os nossos olhos e para encerrar esse setembro amarelo, nós vamos pedir a Deus, nosso Pai, que envolva toda a humanidade nesse momento de isolamento, nesse momento de pandemia, onde os corações às vezes se sentem tão solitários e que em alguns momentos, Senhor, alguns pensam em retirar a própria vida. Pedimos a Maria Santíssima, Mãe de todos nós, que tem um trabalho maravilhoso na espiritualidade de resgate a esses irmãos que realizaram o suicídio. Neste momento, envolvidos pelos amigos espirituais da CF, nós pedimos a Ti, Maria, por todos esses que sofrem essas dores morais, essa dor tão grande, todos os encarnados e os desencarnados também. Que nós possamos, no recanto do nosso lar, agradecer a Deus por tudo que temos, agradecer até mesmo pelas dificuldades que nos fazem amadurecer, que nos fazem crescer, que nos fazem repensar atitudes e escolhas. Sabemos, por conta do aprendizado no Espiritismo, que a dor não é por acaso. É tão bom, Senhor, termos a doutrina que nos consola, sabermos que não estamos sozinhos. Sempre, 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 sempre. É só a gente pensar no nosso anjo da guarda, pensar em Jesus, que com certeza estaremos amparados. Então agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de estarmos aqui de forma virtual atualmente, reunidos em Teu nome. Muito obrigada por tudo e que nós possamos estar contigo, porque temos a certeza de que sempre estás conosco. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada, um beijo para vocês, tá bom? Tchau.